de todos vocês, nós vamos começar. Então, pessoal, nós vamos começar hoje a nossa revisão de português para o Colégio Militar. Iremos ver o que é mais relevante na parte de interpretação, iremos ver também o que é mais importante na parte de gramática. Eu digo para vocês, cai toda a gramática? Sim, segundo o que estará no edital, vai cair toda a gramática, mas não, a gente sabe que há questões que sempre caem, então é nessas que nós vamos nos debruçar, é nessas que nós iremos jogar tudo que nós temos. Eu acredito que caia isso, isso e aquilo, então nós vamos estudar isso, isso e aquilo. Claro que nós estudamos tudo, estamos preparados? Estamos preparados. E digo para vocês, esse ano são 12 questões de português, 12 questões de português. De praxe, a escola aqui, de costume, a escola aqui, o colégio aqui, eles sempre colocaram poucas questões de gramática e muito mais questões de interpretação de texto. Então, eu acho que esse ano não será diferente. Já vou chutar por cima, tá? Por cima, eu acho que é o seguinte: 10 questões de interpretação, 2 de gramática. 10 de interpretação, 2 de gramática. Ou seja, eu digo para vocês que uma boa leitura vai ser fundamental para essa prova. Muito melhor tu ter uma boa leitura, que daí tu vai ter uma boa interpretação, do que tu saber toda a gramática, estudar só a gramática. Então, gurizada, esse ano o foco é boa leitura. Como eu faço uma boa leitura, Tolfo? Lendo no mínimo 3 vezes cada texto. Ah, Tolfo, mas pelo amor de Deus, vai ter 5, 6 textos? Não tem problema, esse ano a prova vai ser maior, vai ter 2 horas a mais. Então, tu pode ficar meia hora lendo os textos, não tem problema. Porque eu prefiro que tu perca meia hora lendo e acerte as 12 questões do que tu ler uma vez só e faça em 5 minutos e erre tudo. Então, gurizada, esse ano não se preocupa com o tempo. Tem muito tempo, vai sobrar tempo, tá? Então, tu não te preocupa, tu não precisa ficar nervoso. Quem sair por primeiro, vocês vão saber que são aqueles que não fizeram toda a prova. Então, fiquem tranquilos, tá, gurizada, quanto a isso. Eu quero que vocês se preocupem apenas e somente apenas focados numa boa leitura na prova de português. Então, o que eu fiz? Eu fiz aqui um apanhado de detalhes para chamar a atenção de vocês. E quando vocês quiserem, podem falar aí junto comigo aí, que eu vou explicando, a gente vai comentando, pode tirar suas dúvidas. Pergunto para vocês, está aparecendo a minha tela? Minha tela está aparecendo? Sim. Sim? Ok. Vamos lá, então, na cor vermelha para destacarmos todos esses comentários que eu vou fazer. Então, pessoal, ó, esse ano, tá, novidade aí. Opa, isso aqui é um 12. 12 questões, né, gente? Opa, chegou a gente aí. 12 questões de português. Olá, Hélio, tudo bem? Seja bem-vindo. 12 questões de português, tá, gente? 12 questões de português, onde nós teremos mais ou menos, isso aqui não é certeza, tá? Mas eu tenho quase certeza, mais ou menos 10 ou 11 questões de interpretação. Então, gente, que horror isso aqui, né? Essa letra tá feia demais, mas eu estou escrevendo em pé, isso é ruim. Interpretação. Gramática, 1 ou 2 questões, tá, gente? Ah, então, se for 3, não tem problema, ainda vai ser a minoria. O nosso foco vai ser a interpretação de texto, claro, e as de gramática, para a gente ter certeza não errar. Então, gurizada, aqui, ó, na parte de interpretação de texto, nós temos alguns detalhes que nós devemos falar. Primeiro ponto que nós devemos saber sempre quem é o narrador, tá, gente? O narrador aqui é aquele que conta a história, participando ou não dela. Então, gente, narrador é quem vai contar a história. Ele pode participar ou não participar da história. Eu já vou ver isso, que isso se chama primeira e terceira pessoa, eu já vou ver. Então, aqui, o que mais que nós temos? Qual outro elemento que nós temos? Nós temos os personagens.
personagens. E vocês vão ver que nós temos tipos de personagens. Nós temos 3 tipos de personagens, tá? Então, os personagens são pessoas, animais ou objetos personificados que participam dos acontecimentos que vivem a história. Vamos lembrar que personificado aqui são coisas que possuem qualidades humanas, né? Ah, o Bully sorriu. O Bully não tem como sorrir. Então, a gente dá uma qualidade para objetos ou animais, qualidades humanas, tá, gente? Então, por isso que aparece isso personificado. Espaço, gurizada, quando fala em espaço, são os lugares onde se desenvolvem os acontecimentos, ou seja, o lugar, né, o espaço onde o acontecimento vai acontecer. O tempo, gente, o tempo é a época, a duração da história, tá? Ah, antigamente, futuramente, atualmente. Então, tudo isso daí indica o tempo, a época. Ah, há muitos anos atrás, então, coisa passada, né? Atualmente, presente, futuramente, é o futuro. Conflito, né, gente? Conflito aqui é oposição, luta entre 2 forças, né? O bem e o mal, né? Um querendo ganhar, o outro quer que o outro perca. Então, isso daqui, gente, são oposições. Personagens, situações são os conflitos, tá? Das histórias. Então, tudo isso daqui são conflitos. Mas isso aí, bom, isso aí é só a título de curiosidade eu trouxe para vocês. Vamos lá, o foco narrativo mesmo, tá? Da história. O texto pode ser em primeira pessoa ou terceira pessoa. Qual a diferença? Alguém sabe qual a diferença entre primeira e terceira pessoa? Alguém sabe a diferença entre primeira e terceira pessoa? Quando que é a história em primeira e quando que é a história em terceira? Quer ir, quer falar? Pode falar, não tem problema. Bom, Oi. primeira pessoa é eu. Terceira pessoa. É quando E o aí? narrador, participa da história, tá certo, tá? Quando o narrador participa da história. E aí, cara, em terceira pessoa é o quê? Eles, na verdade, narrador e observador. Mas, Isso, terceira pessoa, daí o narrador não participa da história. Então, o narrador em primeira pessoa, ele participa. Em terceira pessoa, ele não participa. E vamos tomar cuidado, tá, gente, que esse narrador em terceira pessoa, ele pode ter 2 tipos, tá? Pode ser o narrador observador, ou pode ser, oi Manu, seja bem-vinda. Então, pode ser ou em primeira pessoa ou terceira pessoa, e esse de terceira pessoa ele possui 2 nomes. Ele pode ser o narrador observador ou o narrador onisciente. Mas antes disso, tá? Eu quero falar do narrador personagem, que é o narrador em primeira pessoa. Pode aparecer esse nomezinho aí, tá, gente? Pode aparecer esse nomezinho, narrador personagem. Pode aparecer esse nome, sim, tá? Então, é aquele que conta a história em primeira pessoa, ou seja, ele participa. Ele está dentro da história. Ele é o ator principal, ele é o personagem principal? Não quer dizer que ele seja o personagem principal, mas ele pode ser amigo do personagem principal. Então, nesse caso, ele participa. Então, quando alguém está narrando o fato e está participando, aparece eu ou nós, então sempre vai ser um narrador em primeira pessoa ou simplesmente narrador personagem. Agora, quando a gente conta a história de alguém ou de alguma coisa, você chama um narrador em terceira pessoa. E ele pode ser tanto narrador, deixa eu trocar a cor aqui, ele pode ser tanto narrador observador ou neutro, ou um narrador onisciente. Qual a diferença entre os dois, tá, gente? Aqui, ó, o narrador onisciente, deixa eu começar no primeiro de cima aqui. O narrador observador ou neutro não faz parte da história, tá? Nenhum dos dois faz parte da história. Não faz parte da história e aqui também não faz parte, tá? Nenhum dos dois, tá? Não faz parte. Mas aqui em cima, ó, esse aqui, ele narra em terceira pessoa, ele e ela, né? Sem participar das ações, ok? Narra com certa neutralidade e imparcialidade, pois não está envolvido diretamente com os fatos e personagens. Tá, isso tudo é balela. Não sabe como os personagens se sentem, o que eles sentem, pensam diante dos fatos. O leitor não percebe a sua presença. Então, ele vai só narrar um fato. Agora, o narrador onisciente, ele sabe tudo sobre os personagens e os enredos. Como eu posso ver a diferença entre o onisciente
E o neutro, gente? O onisciente, ele fala do sentimento das personagens. Ele fala do sentimento. Ele vai dizer, ele é triste, ele é feliz, a personagem, ela encanta, ela é bonita. Agora, o narrador neutro, não. Ele não fala de sentimentos. Então, o narrador neutro, o observador, ele não vai falar de sentimentos particulares, tá? Então, essa é a diferença. Ah, Tolfo, eu tenho que saber isso daí? Olha, cara, eu vou te dizer que essa parte aí só para título de curiosidade ou para ti não se perder na hora da interpretação de texto, tá? Os tipos de personagem, gente, nós temos dois tipos de personagem, tá? Nós temos o personagem protagonista, o antagonista e o secundário. Alguém sabe o que é cada um deles? Alguém sabe? Alguém quer compartilhar aí? Assim, protagonista é tipo como se fosse o personagem. É o primeiro personagem, o personagem principal. Isso. E o antagonista? Também pode ser considerado como herói também. Isso. Manhã, ô Tolfo, o antagonista como é que é? O vilão da história, né? Exata. E o secundário é outras pessoas que aparecem, que não são os personagens principais. Ótimo. O herói, o vilão e os demais, né? Os demais. Uhum. Certíssimo, gente. Tudo bem, tá certo, tá? Apesar dessa outra parte que eu coloquei aqui, tá? Eu vou falar mais para baixo, mas eu vou dar só uma... Isso daqui, quando envolve aquela causa e consequência, você lembra o fato e causa, fato e consequência? Então, gente, isso daqui, ó, vocês tomem cuidado nessas questões, não cai muito, mas se cair, a gente sabe, tá? Que essas aqui, ó, causa é sempre quando aparece esse cidadão aqui, ó, o porquê, ou pois, ou já que, ou uma vez que. Quando cair isso daí, gente, vocês sempre vão ter uma causa. Então, tomem cuidado, principalmente nesse cara. Se tu vê uma frase que tenha porquê, é uma causa, motivo, tá? Pode ser motivo, Tolfo? Também pode ser o motivo. Pode ser causa, motivo, razão, qualquer uma dessas coisas. Consequência, gente, consequência, tá? Consequência, vocês têm que tomar cuidado em algumas palavrinhas, ó, de forma que, tanto que, tão que, tanto que, tamanho que. Vamos lembrar que essas aqui, tá? Essas aqui são os comparativos, lembra? Os comparativos da igualdade, de superioridade, de inferioridade, comparativo. Então, essas questões aqui são mais simples. Vamos tocar aqui, vamos tocar. Agora aqui, condição, tá, gente? É o C. Quando aparecer o C, sempre vai indicar uma condição, tá, gente? Tem alguém com áudio aberto? Fecha o áudio aí. Pode aparecer também o dentro de que, tá? Deixa eu ver qual outro importante aqui. A menos que, ou uma vez que, seguida de verbo no subjuntivo. Então, isso aqui sempre indica condição. Mas para indicar condição, geralmente é o C, tá, gente? Indica uma condição. Mas agora, na parte mais importante que eu acho, que é essa daqui, e inclusive eu digo para vocês que eu acredito que seja uma questão que possa cair. Essa aqui seria uma das questões mais importantes para a gente ver hoje. Eu acho que aí cai uma questão. Primeira questão lá do nosso concurso. Opa, eu deletei a página. Primeira questão, eu digo para vocês, não a número 1, né? Mas uma questão certa que vai cair, para mim, é essa daqui. Questão certa. Um segundo, só deixa eu tirar minha cadela aqui, que ela está brigando comigo. Passando. Aí, voltei. Gente, então, assim, como é que nós temos as acentuações, tá? Nós temos aqui 4 ou 5 questões que podem cair de acentuação. Primeira, quando são monossílabos, tá, gente? Vamos lembrar que monossílabos é quando nós temos quantas sílabas? Quantas sílabas? Quantas sílabas? Uma única sílaba. E o monossílabo só leva acento se ele acabar em A, E O, tá, gente? Ou nos ditongos abertos, el e oi, tá, gente? El e oi. Então, aqui, ó, pá, pé, pó, levam acento. Rói, réu, réis, céu,
tudo isso daí leva acento também, tá? As oxítonas, vamos lembrar as oxítonas, tá, gente? Eu vou fazer um esqueminha aqui, ó. Então, quando eu faço uma separação silábica, e eu vejo que eu tenho sílabas tônicas, eu sempre vou ter uma sílaba tônica por palavra. Cada palavra tem uma sílaba tônica. Se a sílaba tônica for a última, ela é oxítona. Se ela for a penúltima, ela é paroxítona, e se ela for a antepenúltima, ela é proparoxítona. Vamos lembrar, gente, que as oxítonas só levam acento se acabarem em a, e, o, em, ens, ou os ditongos abertos, el, ei, oi, tá? El, o também. Oi. Oi? O também. Sim, eu falei Pode ser. Aê, oi, em, ens. Sim. Tá? As oxítonas se acabam em a, e, o, em, ens, el, ei, oi, levam acento. Qualquer outra coisa que elas acabarem não levam acento. As paroxítonas, gente, essa daqui, ó, só vão levar acento se acabar em qualquer outra coisa que não seja a, e, o, el, ei, oi. Então, qualquer outra coisa que não seja isso, ela leva acento. Mas como é que cai, geralmente, na prova do colégio militar? Vocês podem me perguntar. Cai assim, ó, vai cair uma palavra e vai perguntar quais das alternativas abaixo é acentuada pelo mesmo motivo. Então, se tu souber a sílaba tônica, tu provavelmente vai acertar, porque se tu vê que é uma oxítona, todas as outras vão ser oxítonas. Se tu vê que é uma paroxítona, todas as outras vão ser paroxítonas, e se tu ver que é uma proparoxítona, todas vão ser proparoxítonas. Ou ainda pode ser monossílabo tônico, ou ainda pode ser um hiato. Proparoxítona é a mais fácil, tá? Quando a palavra for proparoxítona, todas levam acento, tá, gente? Todas levam acento. E os hiatos, vamos lembrar que hiato é só quando for o i ou u, no máximo, podem estar seguidos de S e tem que ser tônico, no máximo com S, tá, gente? Não pode ter mais nada com eles. Então, tem que ser I ou U. Eu não entendi. Alguém me perguntou alguma coisa? Eu perguntei aqui. Sim. Vai acabar tudo hoje? Sim, Hélio. Sim, tudo hoje. Gente, aqui é a parte de ortografia, tá? Parte de ortografia. O que nós vamos ver aqui na ortografia, tá? Ortografia é um negócio mais simples. Monossílabo, dissílabo, trissílabo e polissílabo. Bom, o próprio nome diz monossílabo, uma sílaba. Dissílabo, 2 sílabas. Trissílabo, 3 sílabas. E polissílabo, 4 ou mais sílabas. Vamos lembrar que nós temos entre aqui os encontros vocálicos, tá, gente? Nós temos alguns tipos, ó. Nós temos o hiato, nós temos o ditongo e nós temos o tritongo. O hiato, gente, é quando nós temos duas vogais separadas, né? Então, aqui, ó, cair, eu tenho o A e o I, saída, o A e o I, luares, o U e o A, poente, o O e o E. O ditongo, quando eu tenho duas vogais, uma do lado da outra, na mesma sílaba, na separação silábica. A gente diz que uma é vogal, outra é semivogal. Então, madeira, ó, o E e o I, pátria, o I e o A, aguentar, o I e o E, tá? E o tritongo, o próprio nome diz, três vogais na mesma sílaba, que na realidade é semivogal, vogal, semivogal. Mas são 3 vogais da forma grossa de falar, né? Uai, do Paraguai, iguais, uai, do iguais, quaisquer, uais aqui de novo, uai, né? De quaisquer. O encontro consonantal, nós temos que prestar atenção em 2 situações. Encontro consonantal é quando eu pronuncio todos os sons. Prato, trapo, creme. Todos esses eu pronunciei as 2 consoantes. Diferente dos dígrafos, tá, gente? O dígrafo, eu não pronuncio todos os sons. Por exemplo, carro, eu não falo carro, eu falo carro, como se fosse um R só. Por exemplo, chimia, eu não falo chave. Eu não falo CH, eu falo chave. É como se fosse um som só aqui. Então, o dígrafo é quando eu tenho duas letras que produzem um som. Já o encontro consonantal, não. Eu produzo todos os sons, tá? Vamos aqui, vamos adiante.
Agora vai passando mais rapidinho aqui. Espera aí. Aqui. Vamos lá. Gente, os substantivos, tá? Acho que todo mundo lembra de substantivo aqui. Alguém não lembra o substantivo? O substantivo eu sempre dou uma dica. Substantivo é tudo que alguém pode ter. Tudo que alguém pode ter é um substantivo. Posso ter uma ideia, posso ter um pensamento, posso ter um celular, posso ter uma rua, posso ter uma lua, eu posso ter qualquer coisa. Tudo que alguém pode ter é um substantivo. Então, substantivo, tudo que alguém pode ter. O substantivo pode ser comum ou próprio. Comum é qualquer coisa, próprio é o nome das coisas, principalmente cidades, estados, países, localidades, bares, escolas, tudo que for nome, que dá nome, é o nome próprio. Ele pode ser simples ou composto. Simples é quando tem uma palavra só, né, gente? Agora, quando tem duas palavras ou mais, ele é composto. Guarda noturno, guarda-roupa, pé de moleque. Então, tudo isso daí é composto. Primitivo e derivado, tá, gente? Primitivo e derivado. Primitivo é a palavra principal. Mar, pedra, terra, barba. Qualquer palavra que venha dessas é derivado. Então, o derivado de laranja, por exemplo, é laranjeira, laranjada, laranjal, laranjisco, sei lá, inventei esse laranjisco. Mas qualquer palavra que venha de laranja é um derivado. Qualquer palavra que venha do primitivo é um derivado. Concreto e abstrato, gente. Concreto é o que existe de fato. Caneta existe. Eu posso tocar. Pensamento, eu posso tocar no pensamento? Não, não posso tocar no pensamento. Amor, eu posso tocar no amor? Também não posso tocar no amor. Então, isso é abstrato. Mas tomem cuidado. Fada madrinha, Saci Pererê, Cinderela, Mula Sem Cabeça, Curupira, qualquer um desses, Deus, qualquer um desses seres mitológicos, desses seres, esses personagens infantis, são concretos. Esses são concretos, porque existem no imaginário das pessoas. Então, tomem cuidado. Seres mitológicos, Minotauro, aquela que congela quando a gente... a Medusa, o Saci Pererê, esses seres mitológicos e os personagens infantis são concretos. Vamos lembrar do coletivo, tá, gente? Faz muito tempo que não cai coletivo, pode ser que caia esse ano. O coletivo, eu vou deixar uma listinha para vocês aqui, eu gostaria que vocês pegassem e dessem uma boa lida. Tá aqui? Tá aqui, mas tem mais aqui embaixo que eu coloquei, tá, gente? Coloquei mais aqui embaixo na sequência, ó. Até tem umas locuções adjetivas aqui bem boas da gente ver, tá? Então, deu, beleza? Não, as locuções adjetivas. Aqui eu coloquei umas também. O material tá lá, eu deixo para vocês, tá? Vocês vão fazendo. Flexão de substantivo. O que é flexão, né, gente? É o gênero, número e grau, né? Gênero nós temos masculino e feminino, número singular e plural, grau aumentativo ou diminutivo, né? Então, gente, essa parte de flexão aí do gênero é bem simples. Gênero masculino, né? Masculino e feminino. Substantivos biformes, gente. É quando nós temos duas formas diferentes de escrever ele. Irmão, irmã, leão, leoa. Então, são palavras que eu vou mudar para definir se é macho ou se é fêmea, né? Se é homem ou se é mulher. Agora, nós temos outros tipos. Deixa eu ver aqui. Não quero falar disso. Os uniformes, tá? Isso aqui pode cair, os uniformes. Substantivos uniformes tem 3 tipos: epiceno, sobrecomum e comum de 2. Os epicenos, vão lembrar que é quando a gente usa uma palavra com macho e fêmea. É a única forma de eu saber se é homem ou se é mulher, se é macho, se é fêmea, colocando macho e fêmea. Pergunto para vocês, qual é o feminino de cachorro? Qual é o feminino de cachorro? Cadela. Cachorra. Cadela é cão. Feminino de cachorro é cachorra. De cão é cadela. Cuidado. Isso é biforme. Agora, qual é o feminino de cobra? Ou o masculino de cobra? Cobra. Cobra é Cobra cobra. fêmea. Mas exatamente, isso aí o João falou. Para eu saber se é homem ou se é mulher,
eu preciso colocar macho e fêmea. E quando eu coloco macho e fêmea, é epiceno, tá? Então, quando eu acrescento macho e fêmea, macho ou fêmea, é um substantivo epiceno. O comum de dois gêneros é quando eu uso a mesma palavra para masculino e feminino, a única diferença é o artigo que vem antes, o é o ou é a. O cliente é a cliente, o estudante é a estudante, o doente é a doente, o jornalista, a jornalista, é a mesma palavra. Sobrecomum é quando eu só tenho uma forma de escrever, ou é com o, ou é com a, e eu não sei se é homem ou se é mulher. Por exemplo, se eu falar criança, gente, se eu falar criança, é menino ou é menina? Tu não sabe. Se eu não tiver o contexto, eu nunca vou saber se é menino ou é menina, é uma criança. Então, o sobrecomum, eu só tenho um jeito de escrever. Não existe o criança, só existe a criança. Não existe a cadáver, só existe o cadáver. Não existe o testemunha, só existe a testemunha. Então, o sobrecomum é quando eu só tenho um tipo. E aqui vocês tomem cuidado, ó, eu trouxe isso daqui para vocês, um título de curiosidade, tá? Essa curiosidade aqui, ó, são palavras que mudam o sentido se tu botar o ou a antes. Como assim, Tolfo? Olha só, se eu falar cabeça, o que que tu vai pensar? Tu vai pensar cabeça pensante, tu vai pensar a cabeça aqui em cima. Mas se eu falar a cabeça, eu concordo contigo. Agora, se eu falar o cabeça, não. Aí ele já muda, já não é mais parte do corpo, ele é o chefe, né? Ele é o cabeça, ele é o líder. Então, cabeça é sempre o chefe, tá? O caixa e a caixa é o objeto, né? A caixa de papel, caixa de madeira. O caixa é a pessoa que fica ali contando os dinheirinhos, né? A rádio e o rádio. A rádio, então, gente, é a estação. O rádio é o aparelho, né, gente? Então, a rádio é a estação e o rádio é o aparelho. Aqui, ó, tomem cuidado, alguns substantivos possuem mais de um feminino, tá? Aldeão, aldeã e aldeoa. Elefante, elefanta e aliá, tá? Tomem cuidado isso aqui, elefante, elefanta e aliá. Os três estão corretos, claro, se for elefante macho, elefante fêmea, né? Ladrão, ladra, ladrona, ladroa, tá? Tá, isso aqui não vou falar. Então, vamos adiante aqui. Adjetivos. Bom, o substantivo era tudo que alguém poderia ter, né? Tudo que alguém poderia ter, conforme eu coloquei aqui. O substantivo é tudo que alguém pode, alguém sabe, alguém lembra, tudo que alguém pode... Tudo que alguém pode... Ter. Tudo que alguém pode ser é um adjetivo. Posso ser bonito? Sim. Posso, se eu ganhar muito dinheiro. Posso ser feio? Posso, né? Posso ser triste? Posso ser alegre? Posso. Tudo que alguém pode ser é um adjetivo. E aí, o adjetivo, nós temos que tomar cuidado, que eu trouxe principalmente aqui, as locuções adjetivas. Essa daqui eu não vou falar muito, tá, gente? Eu vou deixar ali o materialzinho, que é esse mesmo material aqui, vocês têm uma boa lidinha, tá? Por exemplo, né? De cavalo, cavalar. Se for cair, é algo relacionado com isso. De ovelha, ovino. De noite, noturno. Sei lá, tem bastante coisa aqui, eu trouxe para vocês aí, pode cair qualquer uma dessas, tá? O que mais aqui? Deixa eu ver. Não, tá, isso aqui deixa. Artigo, gurizada, essa parte de artigo aqui, vocês sabem, bem tranquila, né? Escureceu, hein? Escureceu, vocês estão vendo? Escureceu. Então, nós temos artigo definido, o e o a, o os e o as, e o indefinido, o um e o uma. Tá chovendo aqui, Tô. Já tá chovendo aí? Então tá chegando. Tá chegando aqui. Aqui não, ainda. É que o Miguel mora um pouco mais afastado, né, Miguel? Moro na boca do mundo. É um pouco mais longe. Então vai chegar daqui uns 10 minutos aqui. Gurizada, vamos lá. Numeral, tá? Numeral. Vamos lembrar que o numeral nós temos 4 tipos. Cardinal, que é o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 40 mil, 1 milhão, 2 bilhões. Isso aí vai para o infinito. O ordinal indica a ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, décimo primeiro e assim por diante. Multiplicativo é quando indica multiplicações, o dobro, o triplo, o quádruplo, 5 vezes, o triplo, tudo isso daí que indica multiplicação é múltiplo. E tem o fracionário que indica partes, né? Metade, 1/5, 2/3. Quando indicar partes,
aí nós temos que ele é fracionário. Bom, que eu vou passar. Pronomes, gente. Vai cair pronomes? Talvez. Os principais que eu aloco aqui, tá? Eu tenho todos aqui, mas os principais sempre caem, os pronomes pessoais e os pronomes de tratamento, tá, gente? Esses são os que mais caem. Então, vamos tomar cuidado aqui, ó, que os pronomes pessoais aqui, esse quadrinho que eu tenho aqui, peraí, deixa eu subir um pouco mais. Esse quadrinho aqui, gente, nós temos uns que são bem conhecidos, outros nem tanto, né? Eu, tu, você, ele, ela, nós, você, vós, vocês, eles, elas, tá, gente? Primeira, segunda e terceira pessoa do singular, tá? E primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Vamos lembrar que os oblíquos, né? Mim comigo, te contigo, olha, ele, se consigo, nos conosco, vos convosco, os, as, lê, se consigo, tá? Então, nós temos esses aí. Vamos lembrar ainda que nós temos os pronomes oblíquos átonos também, tá? Os pronomes oblíquos átonos são esses aqui. Oi! Mas esses pronomes obrigam a você usar principalmente para redação, né? Exatamente, para te substituir um termo já mencionado. Tá certo, tá certíssimo. Muito bem. Obrigado pela participação. Os possessivos indicam posse, é meu, é minha, é meus, é minhas, teu, tua, teus, tuas, seus, suas, nossos, nossa, nossos, vosso e vosso, vossa e vossas, seus, suas. Decoreba por isso daqui, tá, gente? Demonstrativo quando tu demonstra, ó. Só tomem cuidado, olha só. Esse aqui vocês têm que tomar cuidado nesses cidadãos aqui, ó. Vamos lá. Tu tem que tomar, tem uma grande diferença entre usar este, essa e aquela. Este celular, quando está contigo, tu fala este, ou esta, ou isto. Este celular, este, esta, isto. Então, este, esta, isto, tá? Tá contigo. Agora, não está contigo, é de outra pessoa com quem tu está falando. Meu celular está aqui do lado, eu estou falando aqui com um amigo imaginário. O celular é do meu amigo imaginário. Aí eu vou falar esse celular, porque não está comigo, não é meu. Então eu digo esse. Este, quando está comigo, não está comigo, é de outra pessoa, é esse. E quando não é nem meu, nem do meu amigo, estamos falando de duas pessoas, eu digo aquele. Não é nem meu, nem do meu amigo, e não está perto da gente. A gente usa aquele, aquela e aquilo. Então tomem cuidado nisso daí. Este celular, esse celular e aquele celular bem longe, tá? Então tomem bastante cuidado. Olha aqui, até eu trouxe aqui, ó, isso aqui embaixo, ó, a primeira pessoa, né? Este, esta, esse. Ô, iniciou a chuva. Isso, né? Quando o elemento está com a pessoa que fala. Esse, essa, esses, essas, isso, quando o elemento está com quem se fala, é da outra pessoa, né? E aquele, aquela, aqueles, aquelas, né, gente? É quando o elemento não está com a pessoa que fala e nem com a outra pessoa com quem está falando. Então, não está nem comigo e nem com a outra pessoa. Então, aquele, aquela, tá? Vamos mais rápido aqui, que eu tô com medo que vocês caia a conexão de alguém aí. Pronome de tratamento, gente. Isso daqui pode cair. E toma muito cuidado. Nós temos que saber que você, tá? Para cada um é tratamento. Ou você, tá? Para pessoas, é um tratamento mais informal, tá, gente? O único que pode usar ali entre os amigos, tá? Pode usar o tu? Pode, mas daí não seria um pronome de tratamento, é o você, tá? Senhor e senhora para pessoas mais velhas, né? Vossa Excelências aqui para alta autoridade, Vossa Magnificência aqui para reitores de universidade, Vossa Senhoria, né, gente, para textos escritos, Vossa Majestade, que é para reis e rainhas, Vossa Alteza, que é para príncipes, princesas e duques, Vossa Santidade, que é para apenas o Papa, não é para os padres, Vossa Eminência, sim, são para cardeais, né, gente? E Vossa Reverendíssima, está aqui embaixo, peraí, vamos subir. Esse aqui serve para os padres. Então, padres, sacerdotes religiosos em geral, Vossa Reverendíssima, tá? Então, os pronomes de tratamento, acredito que possa cair. Os indefinidos, eu quero que vocês deem uma boa olhada, porque pode cair e ele perguntar que tipo de pronome é. Então, tem que saber que é indefinido, não tem como tu definir. Se eu falar assim, ó, alguma pessoa falou, tu sabe que pessoa é? Não, tu não sabe que pessoa é. Então, é um pronome indefinido.
E agora, aí a gente acaba a parte de pronomes, tá, gente? Agora a parte de preposição. Essa tem que saber. Quem é aluno lá do Fátima sabe que tem que memorizar com o nosso famoso e glorioso, o professor Lindomar. Quem é aluno dele nunca esquece. E aí eu digo para vocês, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, segundo, sem, sob, sobre, trás. Tem que saber de cor e salteado isso daí. As preposições tu precisa saber. E outra coisa que tu tem que saber, tá? Elas são invariáveis. Elas não têm nem plural e elas não têm nem feminino ou masculino. É sempre igual, nunca muda. Elas são invariáveis. Precisa saber, tá? Oi! Eu estudo no Fátima, como tu sabe, mas para ter o professor Lindomar é só a partir do 6º ano. Isso, eu sei. Mas tomara que tu passe esse ano no colégio militar, tu não precisa ter aula com ele. Mas se tu tiver, tu sabe pela tua irmã, tu sabe que ele é um excelente professor. E todo mundo diz muito bem. Eu fiquei muito bravo por causa que o ano passado, ou foi esse ano, com umas pessoas lá do 7º ano, chamaram... Ei, show, velho. Hélio, depois a gente fala disso. Vamos lá. Os advérbios, tá, gente? Pode ser de dúvida, intensidade, modo, lugar, tempo, afirmação ou negação. Gente, esse tipo de advérbio aqui tem que saber a circunstância que eles indicam, tá? Circunstância. Gente, então isso daqui, circunstância. Gente, isso daqui a gente tem que saber, tá? Se é de dúvida, intensidade, modo, lugar, tempo, afirmação, negação. Vou dar algumas dicas, tá? Dúvida, não, deixa eu ver aqui, intensidade é quando tu faz a pergunta quanto. Está chovendo muito forte. Quanto forte está? Muito. Então, intensidade. O modo é como tu... Já começou até uma ventania aqui. Tá, tudo bem. Mas se cair a conexão, vou deixar gravado, tá? Como, gente? Chove devagar. Então, como chove? Devagar. Devagar seria um modo. O lugar, gente, eu faço a pergunta onde? Onde está chovendo? Em Santa Maria. Então, em Santa Maria seria um advérbio de lugar. Hoje está chovendo. E aí eu faço a pergunta quando? Então, quando eu fizer a perguntinha quando, aí eu acho o meu advérbio de tempo. Afirmação, vão lembrar o sim, certamente, com certeza. Negação, não, nunca, jamais, tá? Então, esses aí vocês tomem cuidado, que esses aí eu não tenho muita dica para dar. O dúvida é o talvez, provavelmente, esses aí, porventura, esses indicam possibilidade de dúvida, tá? As conjunções, gente. Conjunção cai, Tolfo. Cai. Mas cai com um tipo de conjunção. Foi aquelas que eu falei lá no início, tá? Que é isso aqui, ó, gente. Algumas que eu vou destacar aqui, tá? O porquê indica causa ou motivo, tá, gente? Vamos lembrar isso daí. Comparação, tá, gente? Quando tem o como, geralmente, ou mais que, ou menos que. São os comparativos de igualdade, de superioridade, enfim, aqueles ali, né? O concessivo vai aparecer geralmente o embora, condicional o se, que eu já falei antes, consecutiva que vai indicar uma consequência, que é o tão quanto, ou tal que. As finais indicam a finalidade, que é o a fim de que, tá, gente? Ou para que. Sempre eu digo para vocês, quando apareceu para, sempre é uma finalidade. Proporção, então, a medida que, tá, gente? Conformativas são aqui aparece o conforme, e temporais que indica tempo, que é o quando, logo que, depois que, enfim, tá? O desde que. Isso aí decoreba, você chega em casa depois da aula e fica ali falando 3, 4, 5 vezes que vocês memorizam. E eu vou deixar essa parte aqui de verbos exclusivamente para uma aula que nós vamos ver na próximo sábado, tá? Como começou a chover, eu tenho medo aí que dê algum raio, alguma coisa. Por hoje nós encerramos essa revisão. O que eu quero falar antes de qualquer coisa, antes de vocês saírem?
Nós vamos, a partir do domingo que vem, não nesse, marcar um horário à tarde para nós resolvermos questões. Eu vou deixar na sexta-feira um leque de 12 questões de matemática, 12 de português e uma redação. No sábado, nós vamos resolver as 12 de português e no domingo nós vamos resolver as 12 de matemática, tá? Sempre horário das 2 em diante. Tem horário para acabar? Não tem horário para acabar. Se a gente acabar antes, acaba antes. Se acabar depois, acaba depois, tá? Quem foi meu aluno ano passado sabe que a gente tinha aula nos domingos. Então, era comum que a gente tem que pensar, enquanto os outros estão descansando, nós estamos estudando. Falta um mesinho e uma semana para a prova. Então, agora é a hora de se dedicar, debruçar em cima dos cadernos e estudar bastante. Então, já fala, Rafa. Então, pessoal, foco, determinação, que eu tenho certeza que todos vocês têm chance de passar. Esse ano vai ser o ano mais fácil de passar, vai ter menos concorrentes e eu acho que também, porque a prova é muito nova e tem muita gente que não se preparou, não teve como se preparar. E vocês estão preparados desde junho, desde muito antes. Antes de junho ali, tinha muita gente que já estava preparada. Então, vamos focar, vamos nos determinar, 1 mês e 2 semanas praticamente, vocês têm muita chance de passar, mas tem que se dedicar. Tá bom, pessoal? Então, domingo que vem eu vou deixar tudo dito ali e até domingo que vem. Um abraço para vocês aí. Durante essa semana a gente vai tendo aula se falando. Um abração. Tchau, tchau. Tchau.